todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham em seus lares, através do canal do Centro Espírita Miguel Oficial, pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Nós orientamos para que os nossos irmãos que nos acompanham em casa coloquem um recipiente com água durante toda essa reunião, para que ela seja fluidificada e bebam essa água em forma de pequenas doses, né? Na certeza de que ela contém o remédio necessário para o refazimento físico e espiritual de cada um de vocês. Nós vamos iniciar hoje a nossa reunião com o nosso irmão Edivaldo, trazendo a página de preparação da noite de hoje. Vamos prestar bastante atenção. Depois eu farei a prece e em seguida o nosso irmão João trará a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para vocês também que estão nos acompanhando de casa através do nosso canal do YouTube. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta reunião. Do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 38. Se soubéssemos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus está em Lucas, capítulo número 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito na indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos nessas vibrações, trazendo Jesus para nossos pensamentos, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite de abrirmos em teu nome, para aprendermos um pouco mais das leis de Deus. Através desta casa, dessa reunião e dessas páginas que nos chegam, nos convidando a refletir sobre todo o nosso posicionamento para conosco, mas também para com os nossos irmãos. Para que a cada reflexão possamos nos tornar pessoas melhores, dignas da tua confiança, Senhor. Porque o Senhor nos deixou a promessa
promessa de que teus discípulos serão reconhecidos, portanto, se amarem. Estamos aqui, Senhor, em mais uma aula do Teu Evangelho, buscando esse conhecimento para utilizarmos no nosso dia a dia. E assim, de fato, caminharmos com passos mais firmes para frente e para o alto. Fique conosco, Senhor, na certeza de que conseguiremos. Mas também queremos te agradecer e agradecer a espiritualidade de luz da nossa casa, aos nossos mentores espirituais, a Miguel, Catuíte, e a toda essa falange trabalhadora do bem, falange de Maria, que tanto nos auxilia, que tanto nos ajuda. Gratidão imensa por tudo que nós somos, por tudo que nós temos e por tudo que o Senhor Jesus representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ouvir agora com o nosso irmão João a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Deus envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Antes de iniciar nosso estudo, quero desculpar vocês por mais uma vez não poder ocupar a tribuna. A minha coluna não deixa eu ficar em pé muito tempo, então sou obrigado a fazer sentado. Desculpa. Nós estamos estudando no nosso Evangelho, no capítulo 8, que bem-aventurados os puros de coração. Não, desculpa, eu errei o capítulo. É um outro. É o capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Nós estamos falando exatamente hoje sobre os falsos profetas. Esse, nós recebemos, o nosso tema de hoje é só um item, o item 8, que foi uma mensagem passada pelo Espírito, um Espírito protetor chamado Luís, em Bordeaux, 1861, na França. Eu vou ler o início do relato de Luís e depois ele dá um recadinho que atinge a gente diretamente, mais espíritas sobretudo, lá no final. Ele começa assim: se alguém vos disser o Cristo está aqui, não o procureis, mas ao contrário, ponham-se em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Isso ele está dizendo lá em 1861. Então, não vejo quando as folhas da figueira começam a embranquecer? E não vejo os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? Quando eu li isso daqui, eu voltei lá, há 50 anos atrás, quando eu conheci a minha esposa. Aqui, eu conheci mais de 50 anos. Eu conheci em 64, aqui na Rua Moreira. E eu me lembro, coisa nunca mais eu vi em lugar nenhum. O pai dela tinha uma figueira em casa, um pé de figueira, então eu me lembrei, a figueira, que como ele comenta aqui, quando chega próximo de começar a aparecer as flores, as folhas ficam brancas de uma árvore. Embranquece, parece que vão pintadas, é interessantíssimo aqui. Eu me lembrei, pelo que eu li aqui, pela informação que ele deu. Então ele diz assim: e o Cristo não nos diz, conhece a árvore pelos seus frutos? Verdade, não? Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má. Mas se são doces e saudáveis, dizeis então, nada tão puro poderia sair de uma árvore má, né? Se os frutos são bons, é porque a árvore é boa. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas, não apenas os comentários, as evocações, as preces que a pessoa faz em público e as atitudes que tomam. É fundamental verificar
o que gera todos esses ensinamentos que ele transmite, o falso profeta transmite. Olhe as obras dele que você vai saber o que gera. Basta olhar, tá? Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem realmente no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se, confirmando as palavras que eles proferem, lhe juntam os atos, ou seja, as obras que ele faz, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Simples, né? Mas desconfiai das palavras melíferas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus. Ele cita aqui os escribas e os fariseus lá no tempo de Jesus, que se apresentavam muito bem vestidos, eram ímpios, a maioria deles. Aquele pessoal do Sinédrio tinha condição financeira muito elevada. Né? Então, e nas sinagogas, colocavam lá as suas moedas de ouro, uma por uma, fazendo bastante alvoroço para as pessoas verem. Né? Aí ele cita aqui, porque essa hipocrisia dos fariseus ficou tão patente que virou sinônimo, o fariseu virou sinônimo de hipócrita. Incrível, né? Muita gente sabe, se é um fariseu, é um hipócrita. Realmente aquela hipocrisia era latente e bem nítida, né? Então ele diz assim: desconfiai das palavras melíferas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que pregam nas praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiai daqueles que pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade. Quando pego em praças públicas, eu me será que algum de vocês ainda se lembra? Porque não existe isso mais aqui há uns 30 ou 40 anos, estou certo, gente? Ainda existe pregação em praça pública? Sim, aqui no Pilates de vez em quando acontece vários movimentos, a igreja acontece, orações, sim. É interessante, porque eu me lembro que antigamente era comum. Eu acho que o que fez diminuir essa frequência foi a mídia, a facilidade da televisão, mostrar que todo mundo tem, pelo menos a informática que facilita a vida de muita gente. Então, essas pessoas estão utilizando a mídia direto, né, para fazer as suas pregações. Tem na Praça Santos Pena. Tem na Praça Santos Pena. Ainda tem na Praça Santos Pena? Sabia que na Praça Santos Pena tinha. Antigamente era comum, né? Bem, então, esses escribas, esses pregadores da praça pública, alguns são seríssimos. É só a gente se aproveitar aqui, se utilizar essa recomendação do Espírito Luís, que diz assim: verifique quais são as suas obras. Pelas suas obras, pelos frutos, vocês vão saber se a árvore é boa ou é má. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Né? E os frutos, amigos, são as obras realizadas. Né? Aí eles dizem assim: desconfiai daqueles que pretendem estar na posse exclusiva e única verdade. Não. O Cristo não está lá. Porque aqueles que ele envia, o Cristo envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo, são sempre, a seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração, acima de tudo. Os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo, mínimo átomo de orgulho, fugir dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo que toca. Mas lembrai-vos que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Pelos atos, pelos frutos, a gente vai conhecer a qualidade da árvore. Então eu fiquei me lembrando disso, né? Quantas pessoas
Hoje usam a mídia influencia as pessoas de tal maneira, e olha, quando eu falo em falsos profetas, não é só com relação à religião, não. O que tem de falso profeta na política nesse país é uma quantidade enorme. Quando eu falo de falsos profetas, são aqueles que pregam aquilo que não utilizam, que não usam, que não praticam. Pregam apenas por conveniência, né? Esse que seriam os verdadeiros falsos profetas. Isso aí não se prende exclusivamente à religião, não. Tem outras pessoas, outras atitudes de pessoas que levam a isso, a prática de só dizer coisas completamente diferentes do que ele prega, do que ele utiliza na sua vida real. Agora tem uma frase final aqui, que é uma colocação final do próprio Espírito, que diz assim: avançai, pois, meus queridos filhos, aí isso é um recado para nós, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que imprime este, ou seja, dentro do fictício. Avançai sempre, sem nenhum terror, e afastai corajosamente tudo aquilo que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno, o mundo espiritual. A gente sabe que não vai estar aqui sempre, né? A gente vai ter momentos que vai voltar para o mundo espiritual e lá a gente vai ver se as nossas obras foram realmente úteis para os outros. Muitas vezes a gente pensa que está fazendo obras úteis aqui e não está não. Mas lá a gente vai ter certeza, vai reconhecer isso certamente. Completando, ele diz assim: viajores, não estareis mais do que um breve tempo nas trevas e dores da prova. Ou seja, não estarei pouco tempo encarnado. Eu vou passar mais tempo lá do que aqui encarnado, desencarnado. Se vossos corações se deixarem levar por essa suave doutrina, que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito. Desde já podereis corporificar essas imagens que perpassam os vossos sonhos e que, tão efêmeros, só podiam deleitar o vosso espírito, sem nada dizerem ao vosso coração. Agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa que o Criador vos deu, nada mais tendes a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre os seus filhos desgarrados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja do progresso constante em todas as coisas, até chegares ao tempo feliz em que vos esperam, afinal, todos aqueles que vos precederam. Esse recado é direto para nós espíritas, né? Porque é o que ele explica, é o que ele prega esse espírito. E ele encerrou aqui com uma colocação que nós fizemos antes, que ele fez antes, que fala das obras. Eu costumo dizer, não sei se estou enganado, ou se estou errado, que ser espírita aqui dentro é relativamente fácil. Agora, ser espírita, é importante que a gente seja espírita, ou seja, utilize os ensinamentos que nós recebemos, ou seja, realizemos as nossas obras de acordo com esses ensinamentos lá fora. Não apenas no nosso círculo familiar, não, mas já lá fora, no mundo, em todo o mundo. Aqui dentro realmente é muito fácil. Qualquer um que entra aqui dentro, eu costumo dizer, nunca sai pior do que chegou, sai sempre melhor. Porque a gente vive cercado aqui de uma paz, uma coisa fantástica, maravilhosa. Então, ser espírito aqui dentro é simples, é fácil, uma tranquilidade, uma paz. Todo mundo sai aqui com o coração leve, né? Agora, a gente precisa ter essa paz lá fora, com os nossos semelhantes, com todos os nossos semelhantes, com todas aquelas pessoas que nós pudermos ajudar e colaborar, enfim,
fazer as nossas boas obras aqui dentro também é fácil de fazer. Eu mesmo trouxe hoje aqui algumas doações. O pessoal costuma deixar algumas doações na minha casa. Eu tenho gente da minha família que tem esse hábito também. Esses brinquedos que você recebeu hoje, já sabe de quem são, né? Então, aí ele faz esse vídeo. Isso não é doação. Isso não é caridade. Isso é uma simples doação. Nem eu tive trabalho algum de trazer isso para cá, vir com o carro. Trabalho nenhum de fazer. Isso não é caridade. Isso é apenas doação. Mas a caridade começa com a doação. Mas não é só a doação, caridade. Você doar aquilo que não te faz falta, uma roupa que é fundamental. Pode não ter para você mais utilidade, mas para muitas pessoas ainda tem utilidade. Então é importante essa doação, fundamental, sobretudo nesses momentos que chega a época do ano, é muito comum a nossa casa receber uma quantidade enorme de doação, sobretudo de roupas, de brinquedos, outros objetos, né? As pessoas não usam mais, doam, né? E, ótimo, essas doações são fundamentais. Mas caridade é uma coisa que o Espiritismo prega como base doutrinária, é uma coisa muito mais profunda do que só isso. Alugar o teu ouvido para ouvir. Eu tenho uma pessoa, coitado, que o Divaldo conhece bem, que precisa demais do aluguel do ouvido. Quando ele liga para mim, a gente conversa, bate papo, porque é uma pessoa carente disso, né? E isso, a caridade começa aí. Não é apenas as doações de bens materiais que você faz com a caridade. Sobretudo, quando você tem muito e doa uma boa parte do que você tem, de acordo com o tamanho do que você tem, aquilo que você doa era uma miséria. A gente conhece pessoas assim. Quer dizer, é fundamental que a gente haja utilizando primeiro o coração. Lembre-se que a gente é irmão, nós somos todos, nós somos meus parentes, que são meus irmãos. Todo mundo é meu irmão. Ouvi isso, o Fernandinho Veramar é teu irmão, E olha, e talvez precise muito mais de assistência do que eu. Com certeza, da escritório. Eu estou citando só um nome que é um nome conhecido. A gente, quando lê jornal e vê a atrocidade que as pessoas fazem, a gente sempre pensa negativamente. Do contrário, a gente devia, naquele momento, fazer uma prece e pedir auxílio para aquela pessoa, para dar chance para que ele melhore. Tem uma pessoa que disse assim para mim, esse mundo nosso está do jeito que está e a gente tinha que ter pena de morte. Aí eu disse para essa pessoa, está todo mundo de olho, eu sou francamente contra a pena de morte. Não apenas porque eu tenho um coração maravilhoso de bondade, não é isso não. Mas porque você, com a pena de morte, tira a oportunidade daquele indivíduo começar a se consertar aqui. Porque, amigo, ele vai para o outro lado e vai voltar cheio de ódio. E vai voltar pior do que aqui chegou, com certeza, do que aqui estava. Então, eu sou contra a pena de morte também por causa disso. Isso é caridade? Não é caridade, é realidade. Isso é a minha realidade, pelo menos, né? Então, amigos, eu acho que essa pregação que o nosso irmão fez para nós, lá em 1861, tem todos os valor completo para hoje também a nossa situação. Hoje, então, do jeito que já tem, nós estamos um país muito violento, né? Aliás, o mundo inteiro está muito violento, né? A gente precisa de mais, de paz, de tranquilidade e, sobretudo, não apenas de ceder caridade para os outros, precisamos também de receber a caridade dos outros. Quantos de nós não precisa, às vezes, contar alguma coisa, conversar com alguém sobre algum problema que está enfrentando? O aluguel do ouvido, nessa hora, é fundamental para aquela pessoa. Isso é caridade. Gente, eu vou ficar por aqui, nosso tempo é curto, eu acho que já tem meio uma hora, certo? Qual a próxima? Obrigado pela atenção de vocês. Só para completar aqui, falar um pouquinho aqui do que o João falou. Divaldo Pereira Franco, em uma das suas palestras, ele nos diz que, na atualidade, nunca se falou tanto de Jesus. Né?
porque as pessoas de fato falam, a gente ouve muito, o mundo está perdido, né? Mas a gente esquece da promessa do Cristo. E é nisso que nós temos que nos firmar, nessa promessa, de que o mundo tem salvação. Vocês acreditam? Pois é, nós temos salvação. Exato. Vamos fazer a nossa parte. Estamos aqui, unidos em nome de Jesus, para fazer a nossa parte. Buscando esses fluidos, esses bálsamos, essas orientações a cada encontro com o Cristo, nos fortalecendo para esse bom combate que o Cristo nos convida a cada dia, a cada amanhecer, com a certeza de dias melhores. Gratidão, Senhor, por tantas bênçãos. Nem vimos, mas temos a certeza que elas estão aqui no ar. Assim como temos a certeza que essas vibrações que emanamos nesse instante alcançam, junto com tantas outras, aqueles irmãos que tanto precisa de Ti, Senhor. Aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas casas de recuperação, nas penitenciárias, mas também aqueles irmãos que se encontram nas ruas. Quem não tem quem peça por eles, e os nossos amados entes queridos que deixamos em nossos lares. Que todos, Senhor, indistintamente, através dessa corrente do bem, possam receber essas vibrações de amor e de paz. Sabedores de que Teus missionários da luz estão apostos nas zonas de conflitos, seja aqui ou em qualquer outro lugar do nosso planeta. Porque o Senhor é o nosso pastor. E temos a certeza de que o Senhor está nos conduzindo a dias melhores. E envolvidos nesta vibração, Senhor, nós te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião, mas rogando a Ti que continue conosco e auxilie a cada médium passista desta reunião, para que eles possam ser, Senhor, o instrumento desses bálsamos que viemos buscar para o nosso refazimento físico e espiritual. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Quanta luz